Tudo contigo, Márcia. Ai, coisa boa. Ai, fiquei emocionada agora em ver a capa do livro. Bom, então, boa tarde a todas, a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Márcia, sou nova no grupo. O grupo foi uma das coisas melhores que aconteceu nesse meu ano. Quero agora, mais uma vez, agradecer a Muriel, que lá no início do ano, a gente estava fazendo um namoro desde o ano passado, né? A gente vai procurando semelhantes. Então, me convidou para escrever, e depois eu digo, mas como é que é isso? E aí cheguei até a Marlise e Tu hoje que estou aqui. começou, né, Márcia? Tu que começou, porque foi tu que me convidou Fui eu que te convidei, para. eu estava atrás de mulheres loucas. Tu que me convidou para um evento É, teu e depois a é, gente costurou o nosso. é. Mas então, gente, então agradecer muito, né? A Marisa já fez a apresentação aí do grupo, mas elas vão se mostrar ao longo do caminho. Esse sarau, então, ele surgiu em 2019, né? Por uma necessidade interna. Eu estou estudando história da mesma maneira como eu estou juiz há 27 anos, né? Sempre tentando fazer alguma coisa, né, diferente, enfim. E dentro da minha atividade profissional começou a haver uma necessidade da gente parar para pensar um pouco sobre violência doméstica sob uma perspectiva um pouco menos árida do que os processos. E aí o sarau foi acontecendo, e para acontecer o sarau a gente tem que ter artistas, né? A gente vai, então, agora dando início, né, aos poucos, né, e como o nome, né, chama, né, nós começamos tratando de Dom Casmurro. Antes disso, antes disso, eu quero que a Isadora fale um pouquinho, que eu acho que é o primeiro, eu acho que nesse momento, eu acho que é fundamental, né, a gente, que a Isadora conte um pouco, porque a Isadora passa a fazer parte da trupe. Como eu estava contando, a gente, eu assistindo, né, o EFIS, vi o trabalho dela e do Leonardo, né, e disse, gente, isso é a cara do sarau. Então, eu convidei a Isadora para nos acompanhar, e eu queria que ela, antes da gente começar a falar, porque vocês vão ver que a minha fala não vai trazer muitos detalhes, assim, né, de história, né, mas a Mariana está nos dando esse suporte, e através desse suporte nós pretendemos dar maior visibilidade dentro das instituições públicas para a prática do historiador, né? E para tratar, inclusive, de assuntos como esse. Bem-vinda, Isadora. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada pela recepção aqui no Grupo Livre. Como eu falei para a professora Maria e para a professora Mônica, hoje eu também estou debutando, a minha primeira participação no Sarau, a convite dessa equipe maravilhosa que estou conhecendo. E a forma como eu venho contribuir é trazendo essa perspectiva histórica para o Sarau. Como a Márcia comentou, nós nos conhecemos através do EFIS, numa oficina que eu e o Leonardo demos sobre história pública, e começamos a conversar. Porque a história pública, principalmente no Brasil, ela é um movimento que traz uma série de práticas que buscam, então, ampliar a participação não só do historiador, mas da história e dos usos do passado nos ambientes públicos, sejam eles empresas privadas, escolas, órgãos públicos, mas fazer com que esse conhecimento que a gente produz na academia, ele seja útil para a sociedade, promovendo escutas sociais, promovendo trabalhos que juntem, né, a nossa pesquisa com a memória, com a narrativa desses grupos que muitas vezes foram silenciados, como, por exemplo, as mulheres, as pautas LGBT, as pautas raciais. Então, ela tem esse engajamento político muito forte, principalmente aqui no Brasil. Então, eu venho contribuir justamente para trazer essa contextualização das obras, né, e pensar como a história pode, sim, nesse caso, associar a literatura ao direito e traçar, assim, uma nova perspectiva nessas práticas. E a partir disso, eu e a Márcia, então, estamos elaborando um material que vai ser, acho que vai ser enviado para o grupo também, né, Márcia, depois. É um material que a gente vai disponibilizar para as escolas na Semana Maria da Penha e que traz justamente o contexto histórico de cada uma das obras que vai ser trabalhada.
Então, junto com o vídeo do Sarau, que vai ser produzido agora no dia 9, a gente vai apresentar o contexto da narrativa de cada uma dessas obras, que muitas delas são produzidas, mas relembrando aspectos do passado, e também do contexto de produção desses livros, justamente traçando um paralelo dessas permanências, né? E como a violência contra a mulher ela é algo que vem desde o período colonial brasileiro e que, infelizmente, ainda permanece. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu estou buscando contribuir. Querida, então tá, o material, eu não sei se a gente já disponibiliza hoje no chat ou passa para as gurias depois, mas enfim, a gente está praticamente pronto, né, e eu acho que isso aí é bem importante para que se possa trabalhar nas escolas com o Sarau. Nós estamos cheios de ideias. Bom, o Sarau nasce, então, dessa demanda e do meu estudo acadêmico. Eu fiz meu mestrado na Universidade Federal, em literatura brasileira, trabalhando com as relações conjugais, né, a representação das relações conjugais em Dom Casmurro, final do século XIX, né, e quando se pensa em Dom Casmurro, quando se fala em Dom Casmurro e Capitu, eu não sei, entre os estudantes de agora, talvez não, mas entre nós havia uma pergunta sempre presente, né, não sei se alguém quer arriscar, né. Bom, enfim, a pergunta que geralmente aparecia, que a Isadora ainda comentou, que nas turmas dela às vezes aparecia, é o traiu, não traiu, né? Infelizmente, essa pergunta ela se repete em pleno século XXI, né? E toda a crítica literária do século XIX até 1960 sempre tratou Dom Casmurro com essa perspectiva, né? Do traiu, não traiu. Foi preciso que uma mulher, né, longe daqui, uma inglesa chamada Ellen Calder, parasse, né, e dissesse, olha, a questão toda não é traiu ou não traiu, a questão toda é que nós estamos falando de um narrador em primeira pessoa, né, que conta a história de um homem tomado pelo ciúme, um homem inseguro, um homem que não tem autodeterminação, né, e que, então, é tomado pelo ciúme. Ciúme equivalente ao ciúme de Otelo, né? Existe um ensaio recente, ele deve ter uns 2 anos, mais ou menos, em que a pesquisadora, a autora desse ensaio, Marlise, teu microfone está aberto. Calma. Então, essa historiadora dá conta de que na obra de Machado de Assis existem 270 citações a Shakespeare. Então, Shakespeare escreveu Otelo, e o Otelo é o fio condutor de Dom Casmurro. E Dom Casmurro tem que ser lido sob essa perspectiva. Outro dia desses, agora, meses atrás, num site desses, uma página dessas de direito, apareceu um advogado tentando ainda falar que Capitu traiu. A vontade que eu tinha era de ir a pé para dar uma xingada nele, dizer, vai ler o livro antes da gente comentar, né, alguma coisa. O fato, então, é que Otelo permeia todo o livro, todo o Dom Casmurro, né? E Otelo, basicamente, é a história do general Moro, que se casa com Desdémona, e existe uma presença muito forte ali, que é a presença do Iago, que, se sentindo desprestigiado por não ter sido nomeado, né, para ser o braço direito de Otelo, passa, então, a semear o fantasma do ciúme na cabeça do Otelo, né? Para isso, ele usa, então, a mulher dele, que consegue pegar o lenço da Desdémona, colocar no quarto do Cássio, né? E o Iago começa a alimentar, então, olha, que tem alguma coisa, e acaba, então, que o Otelo acha esse lenço no quarto do Cássio. Ele chega até a Desdémona e a acusa, né, de estar traindo ele, e não deixa que ela se defenda.
ele simplesmente mata a Desdémona. Raquel? Nunca te fui infiel, nem mesmo em pensamentos. Nunca pus meu coração em Cássio, nem lhe dei qualquer prova de amor. Meu Deus, e eu que vi o lenço nas mãos dele. Queres endoidecer-me, fazer com que converta em assassínio o que eu quero que seja sacrifício? Eu vi o lenço. Meu esposo, expulsa-me da tua presença, mas não me mates. Deixa-me viver esta noite. Mate-me amanhã. Ainda te defendes? Ao menos uma hora de vida. A hora inevitável chegou. Deixa-me rezar uma oração. Já é tarde. Estrangula. É assim, então, que Desdémona morre sem direito à defesa. E o pior, quando a gente lê Otelo, logo a seguir, alguém pergunta para ela, e como na literatura tudo é possível, alguém pergunta para ela, Desdémona, quem foi que te matou? Foi Otelo, e ela diz, não, fui eu que me matei. Todas as semanas, em sala de audiência, eu encontro Desdémonas, eu encontro mulheres machucadas por dentro e por fora, e que insistem em dizer que nada aconteceu. Isso talvez reflita o fato da gente viver no juizado, que eu costumo chamar do juizado do senso, o juizado da culpa, o juizado da cerveja, do crack, da cocaína, do ciúme. Né? Eu vou acumulando a cada evento que eu vou, o pessoal vai me dando mais Cs para juntar. Né, Mariana? E aí a Mariana vai falar um pouquinho mais sobre essas sensações para nós, através do slam dela. Ao contrário do que dizem, o amor é para poucos. Pelo menos foi o que a vida me ensinou. Todos os meus amores tinham peitos ocos e o meu peito vazio também. Algum deles deixou, porque eu deixei. Afinal, a gente aceita o amor que a gente acha que merece, e eu não me safei do capeta só porque aprendi algumas preces, oração. A cada copo uma agressão, e com torpor ele apontava o dedo sujo para minha cara e abria a mão. E calada eu fui. E na calada cambaleava, desesperada, com medo de dar a resposta errada nesse teste. Será que eu passei ou será que eu fui reprovada? A história manjada do alcoólatra, que não sabia se controlar, mas era bom em enganar com as palavras. Nem todo esse compartilhamento de quebrando o tabu e um frasco inteiro de tio-antio mascara o cheiro de podridão que se exala. Usava máscara de menino bom e de família, mas cresci em cima da minha baixa autoestima. Eu não vou nem dizer que eu não tenho minha parcela de culpa, afinal a culpa é sempre da vítima, pois é. Mas uma história de uma mulher que pelas inseguranças de um moleque apanhou até cansar, e não só pelos tapas e cuspidas, mas pelas palavras proferidas que abriram em mim feridas que nem 1000 band-aids são capazes de estancar. Contente pela comodidade, eu fui ficando por não acreditar que merecia ser amada. Se eu gravasse um vídeo das coisas que você fazia comigo, não sobrava um amigo para seguir contigo nessa estrada. E eu calada era. Porque vivia dentro de um loop interminável onde o álcool me assassinava por tabela diariamente, e não é que eu não tivesse opção, mas eu não via ela na minha mente, eu não via nada. Cega pela vista embaçada do falso primeiro amor, de uma menina frustrada que, desacreditada, teve que sofrer calada pelo agressor com o velho teatrinho de bom moço e respeito a dor que eu carrego, fica caladinho e acha um remédio que cura a essência podre na sua alma, não me pede calma, porque cada vez que você bebia, era em mim que ficava o gosto amargo. A cada trago, me tragava, e depois de 1000 cigarros, eu virei cinzas em ser e só. Como boa mulher guerreira, tive que fazer que nem a fênix, e assim renascer do pó. Cada copa era uma morte diferente, tudo se repete, eu morri mas tantas vezes que hoje sou tipo The Walking Dead, mas sobrevivi. E tô aqui para contar sobre os meus cortes, e infelizmente, outras 10, 11, 12 mulheres que morreram, enquanto eu tô aqui falando, não tiveram a mesma sorte. Mas eu grito se for preciso, não passarão. Nessa luta, vocês podem até nos chamar de filhas da puta, mas nós somos filhas da revolução. Essa é a nossa Mariana, que já disse, são 10 saraus, não sei quantos encontros, toda vez que eu ouço a Mariana me arrepio.
Então, me arrepiando com a Bamiana, eu dou as boas-vindas à Raquel, que é a primeira vez que participa do nosso sarau, a Lorena, né, Lorena Sanches, que nos acompanha desde o início, hoje está impossibilitada, e dou as boas-vindas também a Lauren Ritter, que está nos acompanhando aqui na produção. Sigamos. Quando a gente começa a estudar a questão do ciúme, a literatura básica, então, além de Dom Casmurro, na literatura brasileira, sem dúvida nenhuma é o Otelo. Há, inclusive, uma síndrome, né, que é chamada Síndrome de Otelo, que é o nome que é dado para aqueles homens que são doentes de ciúme. E para quem quer estudar um pouco mais a respeito do ciúme através da literatura, é impossível não falar de Sonata Kreutzer, do Tolstói. É um livro que ele parece não muito comum, mas a leitura dele, ela é... Agora mesmo, antes de começar o sarau, eu estava olhando alguma coisa a respeito e dizia esse horrível e maravilhoso livro. Né? E é muito interessante, ele se dá, então, a narrativa se dá... Eu vou ter que tirar aqui meu WhatsApp, que está dando sinal aqui, gente. Então, agora, enquanto na próxima que eu tiro o WhatsApp para parar de dar sinal. Então, a narrativa de Sonata Kreutzer se dá durante uma viagem de trem, e eu sempre tenho que olhar o nome dele, é o Positinev, e ele vai contando, então, durante essa viagem, como é que aconteceu, né, como é que aconteceu o relacionamento dele com a mulher. Né? E toda a questão da música aparece muito no Sonata Kreutzer. Né? Porque, na verdade, essa Sonata Kreutzer, ela é uma composição do Beethoven. Eu vou tentar colocar um pouquinho dela aqui, vou ver se vocês conseguem ouvir. Sonata Kreutzer, ela foi composta inicialmente pelo Beethoven com um violinista polonês, mulato eles chamavam na época, e ele chamou essa sonata de Sonata per un mulatico lunatico. Quando eles apresentaram pela primeira vez essa sonata, que é muito difícil executar... Tá bem baixinho, Márcia, quase não dá para ouvir. Agora melhorou? Não muito. Não? Dá para ouvir, mas bem baixinho. Exato. O que será que houve? Será que eu vou ter que entrar e sair? Espera aí, o que está vendo? Continua baixo, Aumenta no volume ali, não adiantou, Márcia? O meu volume tá no máximo. É que ele foi diminuindo, né? Hã? Ele foi diminuindo. O volume ele foi diminuindo bem. Depois que tu colocaste a Porque tu tirou o música. fone, é aqui que eu fui inventar, né? Não te preocupa, Márcia, aqui é com emoção. E com o microfone não melhorou agora? Agora melhorou. Melhorou. Bom, gurias, gente, então, o que acontece? O Beethoven e esse compositor, né, esse polonês, saem depois da apresentação e vão num bar, vão beber, e Beethoven se dá conta de que esse violinista estava olhando para uma mulher, né, que era do interesse dele. A partir daquele momento, ele troca o nome da sonata e passa a se chamar, então, Sonata Kreutzer. Contam que o Kreutzer esse nunca conseguiu interpretar a sonata. Né? E o livro, mais ou menos, narra, então, essa história, né, que é uma história como todas as outras, mas chama mais atenção nela é o fato de que a mulher dele, né, a vítima, né, que acaba sendo morta por ele, ela não tem nome. Né? Ela não tem nome, e assim ele se refere a ela. Pode ser, então.
No julgamento, decidiu-se que fui um marido enganado e que matei defendendo minha honra maculada. É assim que isso se chama à maneira deles. E foi por isso que me absolveram. No decorrer do julgamento, procurei esclarecer a essência do caso, mas eles pensaram que eu queria reabilitar a honra da minha mulher. Se ele não tivesse aparecido, seria outro. Se não houvesse o pretexto do ciúme, haveria outro. E insisto, todos os maridos que vivem como eu vivia têm que se entregar à devassidão, divorciar-se ou matar a si mesmo, ou a esposa, como eu fiz. Se isso deixou de acontecer a alguém, trata-se de uma exceção particularmente rara. E antes de acabar como eu acabei, eu estivera algumas vezes à beira do suicídio. E ela também tentara se envenenar. No Brasil, até 1830, qualquer mulher podia ser morta sem nenhum problema, desde que fosse alegado que essa mulher tivesse cometido adultério. Agora, somente agora, em 2021, o Supremo Tribunal Federal se manifestou considerando inconstitucional a alegação de legítima defesa da honra nos casos de feminicídio. E a gente volta, então, lá nas ordenações do reino, para ver como é que era tratada essa questão da possibilidade de homicídio das adúlteras. Ordenações filipinas. Do que matou sua mulher, por achar em adultério. Achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar assim a ela como o adúltero, salvo se o marido for peão e o adúltero for fidalgo ou nosso desembargador. Era isso que valia, né, gente? Era isso que valeu por muito tempo, né? E, então, 1830, como eu disse, essa alegação de adultério, né, a mera alegação de adultério já não permite mais que se matem mulheres, mas, de toda forma, o adultério era visto de maneiras diferentes, o adultério feminino e o masculino. O adultério feminino era criminalizado, foi criminalizado, imaginem vocês, até 2005, o adultério em geral, e geralmente o adultério que se reclama é o feminino. O adultério masculino, ele só podia ser reclamado se o adúltero tivesse uma mulher teúda e manteúda, ou seja, se por ter uma amante, né, ele comprometesse a provisão da casa dele, né, da mulher com quem ele era casado. Essa é a realidade. E esse quadro todo, né, ele de alguma forma, e é inevitável, né, e por isso aquele convite feito para Muriel, ele acaba atingindo com certeza, né, em todo o contexto, acaba atingindo a saúde das mulheres. Tudo que é imposto a nós. Nas salas de audiência, a gente recebe mulheres que muitas vezes a gente nota que estão totalmente dominadas, né, tomadas pela utilização de remédios, estão medicadas, totalmente medicadas. Né? E a gente sabe, né, que o confessor e que o médico sempre foram os lugares preferidos, né, para que as mulheres procurassem ajudar, procurassem por algum tipo de ajuda. Tanto assim que hoje a gente tem a lei da notificação compulsória. Teoricamente, todo o sistema de saúde deveria notificar casos suspeitos de violência doméstica. A lei está aí, mas a gente vê muito pouca coisa mesmo. Esse ano, apesar de tudo, né, apesar desse governo, de tudo mais, a gente teve muitas evoluções em termos legais. Uma delas foi a criação do crime de violência psicológica. A gente está, então, com a previsão, né, do crime de violência psicológica no artigo 147b do Código Penal. A questão é sabermos como comprovar isso e como é que a rede vai se comprometer com isso. O que vai ser notificado? O que vai acontecer? Até que ponto nós vamos ficar adoentados? Né? E falando nesse adoecimento, né, não é raro também eu tratar de mulheres, atender mulheres, só esse ano, que eu me lembro, assim, que contaram para mim, foram 2 com tentativas de suicídio.
Uma delas foi caso de notificação compulsória, né? Então, ela tenta suicídio, a partir daí se observa que era um caso de violência doméstica, e a outra, no meio de tudo isso, tentou suicídio. E pensando nisso, a gente chega em São Bernardo. São Bernardo, obra de Graciliano Ramos, romance de 30, que narra a história, então, do Paulo Honório e da Madalena. O Paulo Honório, né, que a Isadora fez um trabalho muito bonito, né, reconstruindo o contexto histórico todo de São Bernardo, a significação dele toda para nós. O Paulo Honório, um latifundiário, que em dado momento se sugerem para ele que ele case com a professora que mora ali por perto, que é uma mulher muito inteligente. E depois, talvez, nas cartas vocês vejam coisas que Paulo Honório dizia sobre a Madalena, né, e sobre o saber da Madalena ser sabida, né, e ele vai alimentando cada vez mais um ciúme doentio por ela, e esse ciúme vai como que tirando a vida da Madalena, vai sugando a Madalena, ao ponto de que ela se entrega. Comecei a friccionar as mãos de Madalena tentando reanimá-la, e balbuciava: a Deus nada é impossível. Era uma frase ouvida no campo dias antes e que me voltava, oferecendo uma esperança absurda. Pus um espelho diante da boca de Madalena e levantei-lhe as pálpebras, e repetia maquinalmente: a Deus nada é impossível. A Deus nada é impossível. Mariana? Não sei se tédio ou depressão, só sei, tava difícil então de aprender a lidar com a solidão e com o fato de que eu tô só nesse mundão. Tentei de tudo que cê imagina, fui de Rivotril a Ritalina, tomei passe espiritual, tentei missa e sessão. O meu problema é que eu via em um mundo sem visão. Fui ao purgatório, ainda em vida, tá explícito na esquina. Almas caídas em busca de redenção. Ali no frio do chão, só achei coração. Vidas perdidas, pensei, onde é que eu posso fazer diferença? Não enxergava solução, busquei dentro da minha essência. Me libertei daquelas mãos, peguei então papel e caneta, voltei ao Viareta, R.S.P.E.C.T, junto com R&B. Eu ouvi, eu tava mais uma vez back to black, tipo em mim, descobri a fé em mim, and the music. Minha religião é no play, eu sei, cresci ouvindo Eta, Elise e Lauren. Contestei minha condição de recessiva, resolvi que ia ser gene dominante, a cada dia eu fico menos depressiva, e vivo mais no instante, comigo não rola mais, killing me softly, não me sufoque, eu não sou sua e fim, eu sou só de mim, comigo não rola mais, killing me softly, não me sufoque, eu não sou sua e fim, eu sou só de mim. Também me emociono muito com essa composição da Mariana, e se alguém sentiu alguma familiaridade com essa música, é porque a Mariana nos brindou, né, com essa música para ser a trilha da nossa campanha Respeita as Gurias. Nós temos essa tarefa, os juízes da violência doméstica não trabalham só em sala de audiência, né? Por isso eu estou aqui também. E nós desenvolvemos no ano passado, e nessa hora eu acho que eu não vou ser muito modesta, né? Eu estava na estrada, pensando num livro chamado As Boas Mulheres da China, e esse livro conta a história de uma jornalista chinesa que usava o programa, a Paula está fazendo ali, que conhece o livro, né, então ela usava o programa dela de rádio para ajudar mulheres, né? E eu pensando na questão da inclusão digital e como fazer para ajudar
né, porque essa coisa da inclusão digital é uma piada, é uma falácia, né, se a gente considerar a nossa população, né, e aí eu pensei no rádio. E aí mandei uma mensagem na sexta-feira de noite para o pessoal do TJ, se eu quero um programa de rádio. Claro que não consegui, né? Mas eles me disseram, não, Márcia, mas a gente vai trabalhar com uma linguagem mais rápida, mais ágil e tal. Bom, isso foi em maio, eu acho, a gente fez a linha do tempo, né? E em maio, eu acho que em agosto, a campanha estava circulando, foram 2 campanhas, são 10 spots, a RBS comprou a campanha, né, e hoje são quase 100 milhões de pessoas atingidas, né, com essas, né, porque, na verdade, os spots, eles são as narrativas de mulheres atendidas pelo nosso grupo de apoio às mulheres vítimas de violência, e elas falam principalmente da violência verbal e violência psicológica, elas contam as suas histórias, né, com a trilha da Mariana. E, bom, a gente vai chegando já no século XXI, né, falando no livro do Chico Buarque, No Leite Derramado. Né? A Isadora me disse que me prometeu que o Leite Derramado está ali, que é o próximo, né, Isadora? E, bom, quem estuda Dom Casmurro estuda Leite Derramado. Tá? Porque Leite Derramado tem muita coisa que liga, né, o Eulálio, que é o protagonista, com Dom Casmurro. E a Matilde, né, tem um destino que a gente não sabe qual foi, mas eu queria muito que o destino dela, né, não fosse que nem das nossas protagonistas anteriores. Né, mas, de alguma forma, a gente percebe todo o tempo a opressão do Eulálio. Passei pelos quartos vazios, ouvia soluços e a água escorrendo no banheiro. E surpreender Matilde a me trair no nosso leito, não sei porquê, me diminuiria menos que vê-la se entregar de pé a um homem molhado. Cheguei sem fôlego à porta entreaberta do banheiro e o que vi foi Matilde, debruçada na pia, como se vomitasse. Por um segundo me ocorreu que pudesse estar grávida. Depois, vi seu ombro direito nu, ela arriar uma banda do vestido. Corri para abraçar, envergonhado do meu mau juízo, mas ela aprumou o vestido bruscamente e se esquivou de mim, deixando a torneira aberta. E vi respingos de leite nas bordas da pia. O ar cheirava leite, vazava leite no vestido da Matilde. Essa questão dos filhos, ela é muito presente nessas narrativas, que aí eu lembro para vocês, né? A gente vai pensar, pô, tu está falando de mulher, tu está falando de 5 livros narrados por homens. Sim, são 5 livros narrados por homens. 5 livros narrados por homens ciumentos. Porque nessa equação existe esse componente, que se chama homem. E a gente tem que tentar entender também o que acontece. E a questão dos filhos, né, seja a questão da legitimação da prole, que é um absurdo, ou seja a questão de dividir a mulher com outro homem que não seja ele, sempre aparece nessas 5 obras. E muitas vezes aparece em sala de audiência, além do que é óbvio que os filhos dessa violência também são as grandes vítimas das quais a gente vai ter que começar a tratar. Quem lida com a criação legislativa, né, agora que a gente já tem alguma coisa sobre violência psicológica, já está começando a tratar os reflexos secundários da violência, e que diz respeito aos filhos da violência. Preparando um dos saraus que a gente ia fazer, eu comecei a pensar com a Mariana sobre o repertório. E não pode faltar, quando a gente fala de violência doméstica, Maria da Vila Matilde. Maria da Vila Matilde foi conhecida para nós pela voz da Elza Soares. Elza Soares, naquele livro do Zeca Camargo, fica uma ideia assim, de que ela foi vítima de violência. Mas por trás dessa música existe um cara que eu recomendo para vocês ouvirem, que é maravilhoso, que se chama Douglas Germano. Esse cara me atendeu
Eu chamei ele nas redes sociais, ele me atendeu, e eu disse para ele, olha, eu sou juíza, trabalho assim, o que tu me diz dessa música? Né? O compositor, ele me disse, essa música eu escrevi porque eu tive a minha família destruída pela violência doméstica. Ele nos convidou, a gente foi para São Paulo levar o sarau, ele nos convidou e a gente assistiu o show dele, que é maravilhoso. E a Mariana faz uma interpretação única, muito parecida com a dele. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou entregar teu nome, explicar meu endereço, só que você não entra mais. Eu falo que não te conheço e jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito, Pex. Eu quero ver você gritar, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samangu chegar, eu mostro o roxo no meu braço, entrego o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Tá assim, ofereço um cafezinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Vamos chegando em Dom Casmurro, né? Opressão, insegurança. É muito interessante a gente... ontem a gente ficou um tempão conversando, né, Isadora, sobre... E a Isadora disse, eu estou lendo com outros olhos, né? E é muito legal, gente. Quando eu faço sarau, principalmente, assim, eu tenho mais retorno entre o grupo que eu convivo, né? Que é entre o grupo de juízes, né? E os colegas dizem, Márcia, eu li todos os livros. E tu lês com outros olhos, né? E na verdade, é que a Capitu era insuportável. Ela era insuportável. Em determinado momento, ele diz, ela era muito mais mulher do que eu era homem. E ela sempre colocou ele no lugar dele. Só que ela estava começando a ficar por aqui. Ela era uma mulher, tem uma hora que ele narra, ela tinha o colo muito bonito e os braços muito bonitos, e ela ia, então, aos bailes, e ele pediu, tapa os braços, e daqui a pouco ela não queria mais ir aos bailes. Ela gostava de ficar na janela, ele dizia, daqui a pouco ela não ficava mais na janela. Dizia, ela foi cedendo, né? E fora essa questão toda da desconfiança dele, né, Raquel? Primeira parte, Márcia? Primeira parte. Papai, papai, exclamava Ezequiel. Não, não, eu não sou teu pai. Quer dizer, tinha toda essa diferença, né? Essa questão, essa diferença do Dom Casmurro, né, com relação à questão da paternidade do Ezequiel. Né? E isso está muito relacionado com, então, a noção do adultério e a relação, e a noção que a gente tem a respeito da linhagem. Infelizmente, né, se a gente tem um livro chamado A Vida Íntima das Palavras, do Dionísio da Silva, e se a gente for procurar adultério, ele remete a Capitu, né, e ele fala exatamente que o adultério pode ter a ver com a questão da adulteração da linhagem, né, uma coisa que fazia sentido em um determinado momento, né, e que não faz sentido nenhum, né, agora. E o mais interessante é que em pleno tempo de exame de DNA e de fertilização in vitro, existe aquilo que costumam chamar agora de adultério casto, que é quando a mulher, utilizando o sêmen que não é do seu marido, e omitindo isso dele, faz uma inseminação artificial. Ou seja, toda essa questão, né,
ainda continua envolvida. A questão, como disse a Isadora, das permanências, né? A gente não sabe. Outro dia eu entrei, consegui entrar numa escola, porque a gente não consegue entrar numa escola, um juiz não consegue entrar numa escola para falar de violência doméstica. Não sei como é que rola com os professores, mas a gente não consegue. Apesar de estar ali na Lei Maria da Penha, que a gente tem que ir. Eu consigo porque, como eu tenho essa minha formação em literatura brasileira, eu digo que eu vou falar em Dom Casmurro. Então, aí eu entro nos ciclos de literatura. E eu ouvi de um menino de 15 anos, assim, mas sentir ciúme não é sinal de amor? Então, e tem tudo isso, né? Amor, selo, né? Né? Toda a origem da palavra, né? Que a gente tem que parar e pensar, né? Onde é que a gente chega com isso? E esse esse é o perfil, né, de Dom Casmurro, né? Essa é a história de fundo, né? E eu peço para a Raquel fazer a segunda leitura. Só se pode explicar tal injúria pela convicção sincera. Entretanto, você, que era tão cioso dos menores gestos, nunca revelou a menor sombra de desconfiança. Que é que lhe deu a ideia? Diga tudo. Depois do que eu vi, posso ouvir o resto? Não pode ser muito. Que é que lhe deu agora tal convicção? Ande, Bentinho, fale. Despeça-me daqui. Mas diga tudo primeiro, que não se dizem só metades. Mas já que disse metade, diga tudo. Ou conte o resto, para que eu me defenda, se você acha que tenho defesa. Ou peço-lhe desde já a nossa separação. Não posso mais. Essa, para mim, é a melhor frase do Dom Casmurro, né? E é isso que define a Capitu. E é por isso que eu tenho, né, a Capitu tatuada, né, o nome da Capitu tatuado em mim, para me lembrar sempre da gente dizer não, né, e de que as mulheres possam dizer não, né. Segundo o livro, então, o destino da Capitu foi ir para a Suíça, né, o Bentinho teria mandado ela para a Suíça. Eu costumo dizer que o primeiro encontro, né, ou o primeiro beijo, né, digamos assim, entre o Bentinho e a Capitu, se deu com ele fazendo uma trança nela enquanto ela se olhava no espelho. E aí acontece o primeiro beijo. E eu digo que o final do Dom Casmurro, para mim, é a Capitu fazendo as malas dela, passando pelo espelho, ajeitando o cabelo e saindo porta fora para ser feliz. É isso. Mariana? Triste, louco o mar, será qualificada ela que recusar. Seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeitar bem conhecida receita que não sem dores aceita que isso tudo deve mudar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Bom, gente, o nosso sarau ao vivo, ele conta com a distribuição de cards. Agora, então, semana que vem, como eu disse, a gente vai ter uma apresentação para um público de convidados, né, em função das restrições sanitárias no Teatro de Arena, e cada pessoa que chega lá recebe um card. E o andamento do sarau é mais ou menos assim, a cada leitura que a gente faz, a gente convida quem tem o card daquela leitura para que participe do sarau.
Na impossibilidade de fazer isso do modo virtual, o tribunal desenvolveu para nós uma ferramenta. Eu peço para que a Laura compartilhe com a gente, e desde já eu convido, então, para que quem quiser participar, abra o seu microfone, e a Laura vai jogar uma carta. Vocês podem ler a própria carta, se acharem melhor. Segura um pouquinho. Tem como segurar? Não. Vocês podem ler a própria carta, senão a Raquel lê para vocês e vocês só comentam. Quem é que se habilita? A gente mesmo joga a carta, só preciso que vocês se habilitem. Eu me habilito. Quem? Escolhemos juntos aí. Vai então, Muriel. Muriel. Joga, Laure. Eu leio? Pode ler, vai ser legal. Tá. Se der. Tá. Quando eles dizem eu te amo, saiba, eles estão dizendo que você tem dono. Quando eles falam que sentem ciúmes, você tem que entender que eles estão dizendo que você tem dono. Mulheres empilhadas. Ai, esse livro é arrasador, arrasador. Eu li ele na praia, no verão agora e... A ideia é essa, né? Que vocês leiam e comentem, né? Fique à vontade, Muriel. Para mim, ele me bateu muito forte, esse livro, assim, porque eu evito leituras e filmes, apesar de trabalhar com filmes de terror, assim, eu evito imagens de violência, não é uma coisa que me atrai. As imagens e a literatura também, e que tragam assim relatos fortes de violência, né? Porque eu já trabalho muito com isso, assim, então a coisa acaba ficando pesada demais. Eu acho que a Márcia sabe assim como é que é, né, Márcia? E quando eu li esse livro, assim, ele foi arrebatador, assim, porque ela escreve muito bem, né? Não lembro o nome dela. É a Patrícia Mello. Patrícia Mello. E a história é muito pesada, mas é um livro fundamental, assim, né? Eu acho que quando a Márcia diz assim que é difícil entrar na escola para trabalhar esse tema, a gente tem que dar um jeito, né? A Márcia deu um jeito, entra pela literatura, a gente dá um jeito, entra pela história, porque apesar de eu sempre achar que a juventude é muito esperta, inteligente, que eles leem muito, né? A gente tem a mania de dizer que eles não leem, eles leem muito. Talvez eles não leiam o que a gente quer que eles leiam, mas eles leem muito, né? Ainda assim, existe uma estrutura aí que amassa essa juventude também, né? Eles aprendem sexo com pornografia, eles aprendem a amar com novelas e um cinema muito torto, assim. Então essa questão dos ciúmes pega muito para os jovens, né? Essa ideia de confundir os ciúmes com amor, de confundir o estar junto o tempo inteiro, essa possessão com o amor. Então, trabalhar essas coisas com a juventude é fundamental. Parabéns, Márcia, adorei, acho que super funcionou o sarau, assim, virtual. Essas tuas parceiras aí, olha, eu vou te contar, hein? Raquel, a Mariana, Isadora, que eu já conheço, parabéns, estão de parabéns. Por que será que a gente se conhece, né? Boi Preto conhece Boi Preto, né? Assim. Esse livro tem um dado que é bem legal, que é sobre, além de tudo, né? Ele tem um dado bem legal sobre a pornografia de revanche, né? Então é bem bacana, e tem tudo a ver também com o meu estudo, né? A Marlise tinha Obrigada, viu, Muriel? Pode ser. Vamos lá, então. Vai lá, Laura. Então, maldito casamento. Ser dono de tão formosa mulher, mas não...
Ficou, tem que arrumar aquilo ali, mas não de sua alma. De sua alma, né? Otelo. Então, eu acho que essa questão que passou também no outro trecho, né, do Mulheres Empilhadas, eu acho que passa a mesma questão, que é a questão de posse, né? Então, eu acho que o casamento, ele legitima, né, ainda, infelizmente, ele ainda legitima essa posse, é quase que um documento, né, um atestado de posse, né? Então, já que é minha mulher, né? É assim que se refere, né? Minha mulher. Difícil as mulheres dizer meu homem, como de forma natural, né? Mas os homens dizem, usam essa expressão, é minha mulher, né? Eu apresento minha mulher, eu não apresento meu marido a ser meu homem, né? Então, eu acho que essas expressões, né, elas dão conta dessa posse, desse sentimento de posse, que eu acho que está na raiz do tema de hoje, que foi muito o ciúme, a violência pelo ciúme, né? E o ciúme, de forma alguma, é um sentimento de amor, né? E eu acho que o ciúme é um sentimento de posse, assim como eu tenho ciúme de objetos dentro da minha casa, do meu sapato, do meu vestido, né? Então, eu acho que é um pouco disso que se trata. E eu acho que a gente precisa desnaturalizar isso, né? E desnaturar essa coisa do casamento, né? Como atestado dessa posse, né? E de submissão. Porque ele é um atestado de posse e submissão, né? Eu acho isso. Tu sabe, Marlise, que eu acho até que eu coloquei naquele projeto meu para ingresso no doutorado, que tem um estudo, agora tem que olhar de quem foi, tá? Eu acho que é psicanalítico, que o cara coloca que quanto mais capitalista, né, quanto mais ligado ao capital, mais a possibilidade do homem vir a ter esse sentimento de ciúme, né? Porque a coisa de, né, ele é dono de tudo, inclusive da mulher. Inclusive, aí vem um pouco a leitura da Federici, né? Da Federici trata essa questão de todo o patriarcado, né? Como parte do sistema capitalista, né? Que coloca a mulher dentro desse sistema. Tá, depois me manda já para aproveitar nas férias. Tá bom. Mas ótimo, parabéns aí, pessoal. Maravilhoso, maravilhoso. Amei, adorei. Sério? Ai, tá? que bom. Parabéns. Que Parabéns. bom. Muito legal, muito legal. A gente vai divulgar aí nas redes. Vai te habilitar, Mônica? Podemos habilitar. Vai aí, a gente não pode nem se meter aqui. Mas tu abriu o microfone. Vamos lá. Não, vamos lá. Vamos ver. A mulher é feliz e alcança tudo o que pode desejar quando ela deixa um homem seduzido. E por isso, o maior problema da mulher é saber seduzi-lo. Assim foi e assim será. Ou seja, né? A gente só é feliz se tem um homem e se seduz o homem ainda, né? Ou seja, aí, né? É o direito de... E cadê o teu direito de dizer não, né? Eu adorei a música da Mariana, né? Você é seu lar, né? Você tem que ser feliz por si mesma, né? Não tem que procurar felicidade em ninguém e em nada fora, né? Você é o seu próprio... Adorei essa frase, eu até anotei. Além do direito de dizer não, é o dever de saber que você é seu lar, né? Você se basta, você não... Né? O amor vem para agregar, né? Para aumentar, não para ser o seu único foco, né? Acho isso muito importante. O seu único objetivo, né? E tem tudo a ver com o que vocês falaram durante o tempo inteiro, né? Essa questão da violência doméstica, dos ciúmes. Ciúme não é amor, né? E a mulher tem que se bastar por si mesma, né? Tem que se bastar. Tem que desnaturalizar essa questão, né? Que tu precisa de um homem. Se tu tá sozinha, sempre te perguntam, né? Tá? As tia agora no e os namoradinhos. E os namoradinhos. Né? Claro, né, Mônica, que a gente tem um problema, que ainda é um problema, né?
a gente não, sinceramente, em sala de audiência, a gente não sabe como lidar, e nesse momento tu tem que dizer, vai, faz o que tu achar melhor, né, que é a questão, né, estrutural mesmo, né, em que ela me diz, doutora, solta ele, porque eu preciso que ele esteja solto para trabalhar e me ajudar a sustentar meus filhos. E aí, o que tu vai dizer? Né? Então, o negócio é, sabe, é rezar para todos os santos, botar uma tornozeleira no cara o tempo que der e tentar, né, deixar pelo menos ele trabalhar para sustentar os filhos. Mas o bom é que a gente já consegue discutir esses casos, né? Com Já certeza. consegue discutir, né? Não tem mais aquela, né? Como é que é? Como é que tinha aquele? Como é que é? Briga de marido e mulher. Não mete a colher. Não mete a colher. Não, E é marido e mulher, não marido e esposa, né? Não, inclusive eu dei uma viajada, né? Porque a Marisa, coitada, tem que aguentar minhas viagens, né? Eu estava lendo o livro da Maíra sobre as redes, né, de vizinhos e tal, e comecei a viajar nisso, né? E sabe que existem leis estaduais determinando que os síndicos de condomínios sejam obrigados a denunciar casos de violência doméstica. E assim, ó, toda semana a gente tem falado como a questão dos vizinhos é importante. E tu vai dizer que é na periferia? Não é na periferia. A gente tem casos... os vizinhos estão ajudando bastante. Tá? Assim, ó, tem muito caso. Aí o problema depois é tu conseguir trabalhar com o convencimento das vítimas. E nesses casos é muito comum das vítimas resistirem ao andamento do processo. Mas, enfim. Porque assim foi e assim será, como diz a Sonata Kreuter ali, né? Assim foi, mas assim não precisa ser mais. Né? Eu digo, é o juizado do ser, o juizado da culpa feminina, é o juizado do constrangimento, né? Porque elas não querem que as pessoas fiquem sabendo, né? E talvez, né, seja o juizado também da compreensão de quem está, porque mais do que qualquer coisa a gente tem que tentar compreender. Quer falar, Muriel? Eu ia dizer que é um ganho também essa lei nova, a Mariane Ferrer, eu acho, né? Essa é um ganho. Super ganho, né? Super ganho, porque assim, ó, o momento que mais desgasta a gente numa sala de audiência, porque tem a violência doméstica, tu lida com dois momentos, né? Geralmente, aqui em Porto Alegre, são dois juízes diferentes. Primeiro é o que acolhe, que vai dizer o que nós vamos fazer contigo agora, que é a Madiele, e o outro é o que escuta testemunhas, sou eu, né? Eu, assim, ó, a parte onde eu mais me desgasto, entre outras, é quando eu tenho que lidar com advogados de defesa que não conseguem respeitar as vítimas. E que fazem isso intimidando testemunhas, e que fazem... Gente, é a pior parte para mim. Então, agora, o nosso trabalho, o ano que vem, vai ser mobilizar, né, as instituições, trabalhar com a AB, trabalhar com, né, enfim, inclusive com a sociedade civil, para lembrar dessa lei. A gente já é a nossa programação para março do ano que vem trabalhar com essa lei. Foi muito bem colocado. Eu não estou vendo o resto do pessoal, se alguém quiser comentar, eu estou à disposição, nós estamos à disposição, fiquem à vontade. Se não quer fechar, se ninguém se manifestar, acho que a gente... Se joguem, gente. Se joguem, Vamos lá, gente, alguém mais se candidata aí? Juliana, querida. Juliana, ó, viu? Eu sabia que tu ia falar, Ju. Eu estava escutando, enfim, eu queria tirar uma carta. Mas eu também queria... Tira outra para ela, então, Laurinha. E aí depois a gente te ouve todo. Tirou? Sim. Tá. Quando nem a mãe nem o filho estavam comigo, o meu desespero era grande. E eu jurava matá-los a ambos. Hora de golpe, hora devagar. Para dividir pelo tempo da morte todos os minutos de vida embaraçada e agoniada. Bento Santiago, referindo-se a Capitu e Ezequiel. Dom Casmurro. Que
que trecho forte, né? Mas enquanto eu escutava o sarau, assim, é impossível não relacionar isso ao quanto a gente vive. E quando a gente não vive, ao quanto a gente conhece, né? Eu estava justamente pensando no Ezequiel e como eu conheço o Ezequiéis, né? E Capitus, assim, Capitus que continuaram com seu marido, que não conseguiram se separar, que não tiveram essa oportunidade, essa possibilidade, que são de outros tempos e que não tiveram acesso a isso, e que tiveram que ficar, e que tiveram que cuidar desses Ezequiéis e proteger esses Ezequiéis, entre outros filhos, e o quanto é tóxico para toda a família, né? O quanto toda a família e todas as crianças se mobilizam nessa situação, né? E ao mesmo tempo, o quanto é necessário que a gente que se debata isso e que se trate isso como uma questão de doença também, né? Que se abra espaços para conversar sobre isso, o que é muito complicado e muito difícil. Cachorros. Mas, enfim, assim, eu tenho pensado nisso, assim, essas questões, principalmente em relação a casais e o quanto é necessário que a gente abra espaço para que se trate também desses homens, né? Para que não só que a gente crie homens feministas, que a gente crie filhos feministas, mas que a gente abra espaço para que esses homens já criados tenham um lugar onde eles possam refletir. Mesmo já esses homens que já cometeram esses crimes, mas que eles tenham lugares onde eles possam pensar e refletir sobre isso, né? Não é só a questão do julgamento e do encarceramento, mas também do tratamento, né? De tu realmente tentar mudar isso. Eu tenho uma amiga que trabalhou em um grupo justamente com homens que cometiam violência doméstica, e o quanto eles refletiam sobre isso também, né? Que o pai batia, o avô batia, e eles continuaram reproduzindo isso, né? Essas masculinidades tóxicas. E enfim, é isso. Eu queria agradecer. Foi incrível, muito delicado o trabalho de vocês, muito tocante. É um prazer poder estar aqui, é um prazer poder ver vocês hoje. Bom retorno. Aí sabe que eu estava nervosa, assim, porque é a primeira vez que eu falo para um grupo assim que não é a minha praia, né? E que agora é, né? Mas, enfim, Juliana, assim... Eu acho que sempre foi tua praia, tá? Mas... Pois é, né? Pois é, eu só não estava achando o caminho. Então, assim, nós temos, além do grupo de acolhimento de mulheres, nós temos os grupos reflexivos masculinos, tá? E é incrível, quando na audiência de acolhimento, esses homens, lá no início, né, logo assim, em cima do lance, eles são atendidos e são encaminhados para esses grupos reflexivos, na hora em que eu vou instruir o processo, eu encontro um homem muito mais consciente e que geralmente confessa. Ele geralmente confessa e diz: doutora, eu errei. Teve um deles que me disse: doutora, eu sei que eu errei, só que eu não conseguia ir ao banheiro de tanto ciúme que eu sentia dela. E aí que eu expliquei para ele: olha, isso que tu tem nome, né? Se chama síndrome de Otelo. Então, esses grupos reflexivos masculinos são muito importantes. E por isso, talvez, eu tenha feito essas escolhas, né? De pensar, tentar entender também como é que os homens pensam. Enfim. Tem mais alguém aí, Mônica? Fiquei pensando uma coisa aqui sobre isso que tu disseste, Márcia, e pensando na loucura das mulheres. Só um comentário, assim, bem rápido, né? Mas eu fiquei pensando que nas situações de violência, situações domésticas, ao longo de toda a história, as mulheres que sempre foram tratadas, né,
E talvez os homens devessem ser tratados e não as mulheres. É verdade. Tu sabe que um dos ganhos que eu tive, né, com o pós, é que, assim, ó, essas mulheres que voltam para os relacionamentos, né, que, enfim, perdoam e tal, nós costumamos trabalhar muito com o chamado ciclo da violência, né? E o ciclo da violência, de alguma forma, né, que é aquela coisa da tensão, e aí tu volta, não sei o quê, ele trata, né, agora me deu um branco, eu não me lembro da psicóloga que desenvolveu essa teoria do ciclo da violência, tá? Só que ela é focada na questão psicológica. Então, mais uma vez, tu diz, essa mulher está com problema psicológico. Então, eu tenho trabalhado, desde que eu comecei o pós, eu estou trazendo para as minhas sentenças, para tentar entender essas mulheres que voltam para o relacionamento, a questão cultural, a questão histórica. Né? E colocando, olha, trazer o ciclo da violência é importante, se tu entrar no site da Lei Maria da Penha, justificativa para esses casos, ciclo da violência. Ninguém fala na história, ninguém fala no patriarcado, sabe? Ah, não, é só o sentimento da mulher, e aí acolhe, e leva para psicólogo. Gente, a gente tem que trabalhar isso como dado cultural, como dado social, como dado histórico, dentro das escolas, inclusive. Né, para que depois a gente não fique com essa história de trabalhar como uma questão psicológica. Né, e é mais um estigma que trazem para cima de nós. Esse é mais um ganho pelo qual eu queria agradecer a vocês. Estamos aí já encerrados, então. Eu peço, então, para a Laura fechar aí para nós e devolvo a palavra para a Marlise, agradecendo, então, a Raquel, a Isadora, a Mariana, querida, né, a nossa trupe aí, e agradecer imensamente ao espaço e ao carinho de vocês. Né? Eu te falei, né? Falei em ti, né, Laura? Estava aqui na minha frente, querida. Então, agradecer mais uma vez o espaço. Bom, muitíssimo obrigada, Márcia, né? Márcia, Isadora, Raquel, Lauren, Mariana, né? Muito obrigada, Sarau, né? Eu acho que vocês estão de parabéns mesmo, e vocês nos ajudaram aí a fechar o nosso ano do Liliths de forma brilhante, né? Então, somos muito agradecidas, né? Sinceramente, e queremos, né, estar junto com vocês, né, participar, enfim, né, de tantos outros saraus, e que a gente consiga estabelecer também, né, outras parcerias aí, né? E eu acho que a proposta do sarau História Pública é perfeito. Eu acho que vocês estão integradíssimas, né, na história pública, e eu estava falando isso na minha aula hoje de tarde, né, que é isso que a gente precisa. Nós precisamos atingir, né, um público maior, né, e atingir de forma qualificada, né, não desmerecendo o público. Atingir um público maior não é falar o lugar comum, não é simplificar, né, muito pelo contrário, né, mas é desenvolver, né, formas de dialogar com esse público, né? Então, eu acho que é isso que é história pública. Então, parabéns, né? E muito, muito obrigada, tá? Enfim, né? E obrigada pelo pessoal que nos acompanhou aí o ano inteiro, o semestre inteiro, com todas as dificuldades, né, imensas que a gente está tendo, né? Mas muito obrigada. Eu acho que tem um pessoal aí que tem nos acompanhado, nos apoiado, né, e está valendo super a pena, né, fazer isso, assim como a gente vê, né, através da Márcia, o prazer, né, que ela tem em fazer, em conversar com as pessoas, né, e sabendo, né, que tem um feedback, que seja uma sementinha aqui, uma sementinha ali, mas é essa a nossa ideia, né, plantar sementinhas por aí, tá bem? Muito obrigada, e muito obrigada, parceiras aí, tá? Muito obrigada, gente, tá? É só agradecer também, pessoal. Muito obrigada, foi super
Que encerramento maravilhoso. Tem nem palavras para agradecer, Márcia. Muito obrigada. Acho que são assuntos tão delicados, né? E vocês souberam trabalhar eles de uma maneira tão delicada também, né? E necessária, né? E agradecemos também a todas que participaram, todos que participam, né? Conosco nos encontros. A gente sabe que esse ano foi complicado, né? Como eu disse, né? 2020 ainda não acabou, né? Mas já vamos passar para 2022, que vai ser bem melhor, ó, com tudo que a gente consegue. Então, só agradecer, obrigada para o grupo, obrigada para todo mundo. Ó, depois vocês procurem lá na página que a gente vai colocar o sarau lá, tá bom? Gurias, e o material, depois a gente vai disponibilizar também o material da Isadora, quem trabalha em escola privada, escola do município, fica muito à vontade, e daqui a pouco me chama, que o meu trabalho é voluntário, e eu vou a hora que der. Tá bom? Obrigada.